Carlos. A hora que você quiser, pode começar. Pode ir? Então vamos lá. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas Lucrativas, que é uma ideia original do O Menino dos Dividendos e patrocinado pelo Espaço Sara Ramos. Ela é uma clínica de estética avançada, estética e beleza. Então lá você vai encontrar uma série de serviços, design de sobrancelha, laser. E laser faz mais do que só remoção de pelos. Tem outros procedimentos que podem ser feitos com laser também. Criomodelagem é um procedimento novo que está em alta nesse mundo da estética. Que mais tem lá? Massagem, drenagem linfática, massagem relaxante, enfim, tem uma série de serviços. Você pode acompanhar o serviço dela lá pelo Instagram, no @SpacoSaraRamos. E nossos telespectadores ganham uma avaliação gratuita clicando aqui no link da descrição. Que aí você pode visitar o espaço, conhecer presencialmente e de graça, ainda toma um café lá com ela. Tenho certeza que você vai gostar. E nosso segundo patrocinador é o Wolfwear, é uma marca nova no mercado. É uma marca de camisa 100% algodão, camisas pretas, discreta, só para quem quer ser elegante. E na primeira compra tem desconto. Então acesse o site da Wolfwear, tá aqui também na descrição. E eles entregam para todo o Brasil, certo? E hoje é um dia que a gente vai falar de beleza masculina. Eu tô com o Vandi, ele é referência nesse termo, nessa área, nesse marketing, nesse mercado. Ele tem 6 anos de experiência, tem uma barbearia própria que se chama Barbearia Fio do Bigode. Se não for a top 1, pra mim ela é top 1. Mas se não for a top 1 de Suzano, tá ali nas top 5. É uma barbearia incrível. Tava até comentando com ele no off que o Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, ele tava numa palestra explicando várias coisas e ele falou, quando você experimenta um corte de R$400, você não quer voltar pra barbearia de esquina, embora a sua barbearia seja de esquina. Seja numa esquina. Mas é uma esquina muito relativo, top. é muito relativo. É muito bom estar na sua barbearia e eu quero saber tudo sobre a história dela, como começou. Então, vamos lá. Fica à vontade pra falar e não dizer também. Não, o Lucão já reforçou aqui. Meu nome é Vanderlei. Na verdade, eu tô no mercado há 9 anos, mas sim, a barbearia Fio do Bigode existe há 6 anos. 6 anos. Tá, mais 9 anos de profissão. E é um universo, cara, que sempre me cativou. Hoje eu tenho 45 anos, mas desde os meus 19 anos, eu já me vejo envolvido nessa pegada. Entendeu? Eu sou do tempo que eu e alguns brothers, antes de ir pro rolê, eu era o responsável de cuidar da beleza e apresentação dos caras na balada. E eu sempre me deixei por último. Ou seja, tinha vez que a gente ia dar um rolê e eu nem tinha mexido no meu cabelo ou na minha barba. Mas enfim, só que o boom digital aconteceu faz pouco tempo. Sim. Logo depois da pandemia foi quando a gente sofreu um enorme avanço, né? Uhum. E o mercado de todas as áreas pegou essa carona e se alavancou. Com isso também vieram as barbearias. E por que eu tô falando isso? Porque aos 19 anos eu não via oportunidade no mercado de ganhar dinheiro com isso. Certo? De ganhar dinheiro. Era um talento nato que você tinha. Eu nunca tinha estudado, mas eu tinha uma aptidão. Certo? Imagina você pensou assim, mano, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Não é viável. Porque eu não via, eu não tinha case de sucesso, cara. Eu não tinha case de sucesso. Eu não observava um cara que... O senhor lá da barbearia, daquela barbearia antiga, que quando você lembra do senhor de jaleco, sabe? Eu não via esse cara passando com um carrão. Eu não via esse cara desfrutando de viagens. Você entendeu? Tudo isso que hoje o mercado leva essas informações para você. Mas espera aí, cara, também a questão aqui não é só o dinheiro, não é só o status, mas uma realização profissional. E eu, aos 19 anos, eu não sabia se realmente era isso que eu queria. Então eu fui buscar outras experiências. Comercialmente falando, eu me projetei no mercado comercial e me ajudou muito. E é o que a gente falou aquele outro dia. Sim. Eu falei que essas vivências que eu tive antes de ingressar nessa área é hoje o diferencial da minha cadeira. Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Antes da barbearia, o que você fez antes? Antes da barbearia, como eu falei aqui, eu fui muito pro ramo comercial. Qual foi seu primeiro serviço, seu primeiro trampo? Cara, eu trabalhei numa distribuidora multinacional de bebidas e eu entrei para cuidar de uma promoção como conferente dessa promoção, na época.
Dei seguimento, consegui, era um contrato, consegui uma vaga fixa, fiquei por mais 6 anos. Saí de lá, fui trabalhar numa outra área, também super vendas também, só que aí já era balcão, já não era externo, era balcão. Só que o que me projetou mesmo para a parte comercial, que eu costumo dizer, cara, se você se acha vendedor, mas você nunca fez varejo, então desculpa, você ainda não é um vendedor. Tem coisas ainda que para você aprender, você tem que ir para a rua. E o varejo é uma escola. E eu tive pessoas muito boas passando conhecimento para mim, e eu fui muito atento e respeitei o que essas pessoas me passaram. E hoje eu consigo colocar em prática na minha cadeira. E ter o comercial apurado faz toda a diferença na profissão de barbearia hoje, Lucas. Porque você não vende só o serviço, você não vende só a experiência. É tudo, né, meu? É desde a receptividade, é desde a comunicação, a maneira como você aborda, você entendeu? Como você traz um assunto. E se você não conhece aquele assunto, o quanto você é ouvinte para entender esse assunto. Então é uma combinação de coisas, cara. Top, top. Muito conhecimento agregado, tenho certeza que hoje o podcast vai ser incrível. E eu queria saber quando que nasce a ideia barbearia. Quando que você fala, mano, eu vou investir nesse ramo de barbearia? Eu trabalhando ainda no varejo, cara, cansei. Cansei de correr na rua. Cansei de correr na rua e quando eu olhei pro mercado, o que deu um boom? Barbearias. Ah, deixa eu pegar um gancho, eu esqueci. Na apresentação do Caíto, ele colocou 2 imagens e tava muito nítido, tipo, exatamente aquilo que você falou, mas eu consigo, vou tentar desenhar pra quem tá vendo Sim. ou escutando. Mano, um cara sentado na cadeira, tiozinho. Antigamente não tinha corte degradê, nada. Era uns corte social, quadrado, né? Mano, o cara cansado aqui, tá ligado? Na academia. O tiozinho de jaleco, cansado também, cortando. A barbearia feia, né, mano? Zoada, fio pra todo lado, as coisas Uma estética... visualmente bagunçada. Aí depois, na barbearia top, aí você vê aquelas poltronas, né? Aquele ambiente climatizado, tudo isso. E faz total diferença, né? A experiência já se vende aí, né? Sim. E o que você tá falando, já não sobra mais espaço para esse tipo de barbearia retórica, tá? Aham. Você pode manter um estilo vintage, um estilo, porém, casado com um estilo moderno, Aham. né? Poltronas confortáveis, ambiente climatizado. Você já imaginou, cara? Você tá cortando o cabelo, você não consegue limpar o cabelo do pescoço do cliente porque Nossa, tá grudado por conta do calor, do suor. O desconforto que esse cliente tem se ele tiver uma reunião, uma visita, um compromisso, como que esse cara vai sair da sua barbearia direto para esse E hoje em compromisso? dia os caras tá muito mais preocupado com a imagem, né? Não. E hoje em dia o que mais falta na vida do ser humano? Tempo. Tempo. Então ele passa na barbearia, mas ele tem centenas de compromissos depois da barbearia. E ele conseguiu, no meio do dia dele, ainda colocar e cuidar da beleza dele, cuidar da apresentação dele. Porque hoje a primeira coisa que você vende é a sua imagem. Seu cartão de visita, esse é clichê, mas seu cartão de visita é a sua imagem. É a sua imagem. Depois que você abrir a boca é outra história. Mas a sua primeira impressão é a que fica. Tá? E a gente tá lá para cuidar disso, cara. E voltando, reforçando aí, complementando, a barbearia hoje ela oferece uma experiência. Só que você tem que estar preocupado com o serviço que você oferece também, meu. A entrega no final tem que ser compatível ao ambiente. Sim. Certo? Por isso que hoje você estuda, velho, para oferecer o melhor. O barbeiro que continua. Você tem umas técnicas, né? Você comentou comigo a técnica da tesoura, porque antes você calejava as mãos, né? Você Sim, no começo. Você não sabia pegar na tesoura da forma correta. Para complementar isso daí que você falou, aliás, para responder isso aí que você falou, é o seguinte: as escolas de barbeiro liberam os barbeiros e eles não sabem segurar numa tesoura, cara. Eu me deparo com isso, por quê? Porque eu já contratei pessoas assim. O nervosismo de quando você fala que é um corte na tesoura e o profissional não sabe segurar uma tesoura. Falta de preparo, falta de base. Então, quando eu pego um cara para cuidar da parte profissional dele, eu praticamente ensino tudo de novo. Desde o ponto de segurar uma tesoura. A gente vive um momento no mercado masculino onde o cabelo já não é mais só o degradê. E o degradê nunca vai sair de moda. Porque realmente para algumas pessoas o degradê faz toda a diferença. Mas hoje o homem tem a opção de ter um cabelo médio para comprido.
E se você não dominar uma técnica na tesoura, o que você vai entregar no final? Nada, cara. Você vai destruir, você não vai fidelizar, certo? Você como profissional vai ficar frustrado. Você vai se esquivar sempre que entrar um cara de cabelo comprido. Até quando? Por que você não investe em conhecimento? E não retém esse cliente na sua cadeira? Porque é esse cara que vai fazer você ter um bom salário no final do mês. Pode crer. Visão. Falando em cabelo médio pra comprido, quando que você deixou o seu crescer? Quando que você vê essa decisão? Falou, mano, eu vou ficar Você é louco. nesse estilo lenhador. Olha só. Trabalhando num mundo corporativo, você não tem muita opção. Você tem que andar conforme... Sim. Dançar conforme toca a banda. E é lógico, era barbinha parada, cabelo curto, tatuagem, se tem, nunca à amostra, né? Porque a empresa sempre tem pessoas no controle que pensam um pouquinho menor. O mercado mudou bastante, mas ainda existem essas pessoas. Mas vamos lá. Cara, depois que eu entrei no mercado, nesse mercado, eu vi que eu podia agir e ser, aliás, trazer para o meu mundo coisas que eu gostava. Tatuagem, barba comprida. Lógico, né, meu? Acho que eu exagerei um pouquinho no tamanho da barba. Mas cabelo, eu nunca fui um cara muito pegado a isso. Se eu falo assim, meu, vou deixar crescer o cabelo, eu deixo crescer. Não me incomodo com aquela fase que o cabelo não tem forma. Não me incomodo com aquela fase que a barba fica toda espetada. Então eu nunca me incomodei com isso. Então eu vou deixando, cara. E aí virou um estilo. E, consequentemente, um marketing pessoal da barbearia. Muito. Já viu um vídeo da barbearia, já me viu na barbearia, e isso é legal. Muito. Isso é legal. Foi positivo pro meu negócio, manter esse visual aí. E faz quanto tempo? Levou quanto tempo pro seu cabelo, pro seu barba chegar nesse Eu tô sem naipe cortar aí? o cabelo do curto pro comprido, cara, 5 anos. Cabelo. Nossa senhora. Recentemente eu aparei 1 palmo do cabelo. A barba, Onde seu cabelo hoje? No ombro? eu tava um pouquinho para baixo do meio das costas. Entendi. Aí agora eu tirei 1 palmo, ele está no meio das costas mesmo. E a barba, desde que eu entrei nesse universo, eu comecei a deixar crescer. Então eu tô há 9, vamos dizer que há 8 anos a minha barba está desse tamanho. Às vezes um pouquinho menor e tal, eu dou uma acertada a cada 3 meses, e sou eu mesmo quem faço hoje atualmente. E não me incomoda. Não me incomoda. Tem pessoas, eu costumo dizer que assim, as pessoas que estão próximas gostam de barba. As pessoas que não gostam, elas já deixam claro que não gostam de barba. E eu nunca tive problema com isso. Aham. Entendeu? Nunca tive. Visão. Mas voltando lá no início da barbearia, você olhou o ambiente e falou, mano, tá nascendo uma barbearia, eu tá ali, é o que eu gosto de fazer, vou montar a minha. Como que foi esse começo? Eu continuei trabalhando e fui estudar. Porque eu sabia que nenhuma barbearia de ponta ia contratar um cara sem ter um certificado comprovando a sua experiência na área. E fui lá, estudei durante o trabalho e depois cheguei nos meus supervisores e falei que, eu tinha interesse em mudar de área e que na melhor oportunidade eles me mandassem embora. E aconteceu. Só que aí, cara, eu ia prestar um serviço. Eu ia te atender na sua casa, ia te atender no seu escritório. Por quê? Home care. A ideia era essa, porque eu precisava ganhar experiência remunerada com essa arte. Entendeu? Só que, o mundo, quando ele tá conspirando a favor, é muito legal. Então eu tinha uma colega de trabalho que me indicou uma amiga que ia abrir uma barbearia. Isso mesmo, uma mulher ia abrir uma barbearia. E não é pra soar como machismo isso, mas é que é diferente. Era um mercado que estava começando e tinha uma mulher que abriu uma barbearia. E normalmente a mulher, quando vai pra esse ramo da beleza e falando de cabelo, vai fazer de outras mulheres, né? Um salão meio feminino e Vai tal. procurar uma pegada mais dentro da área dela, né, cara? Mas ela não, ela quis uma barbearia focada no público masculino. Sim. E aí eu dei muita sorte, cara. Eu costumo dizer que eu dei muita sorte. Porque não era qualquer barbearia. Era a barbearia. E eu fui lá, fiz um teste prático. Primeiro eu fiz uma entrevista. Deu tudo ok, ela se interessou realmente. Depois eu fui e fiz um teste prático. E aí eu assinei embaixo. Fiquei como contratante, sendo parte da equipe. E lá eu fiquei durante 3 anos. E quando eu falo que eu dei muita sorte, porque foi uma barbearia de ponta. Naquele estilo que é a barbearia hoje, ela foi a pioneira na região de Suzano. E atendemos... Então ela tinha um nicho específico de cliente, um ticket médio mais alto. Então a minha base foi muito boa. Você entendeu? Foi muito boa.
Mas eu sempre deixei claro que eu tinha interesse. Eu já entrei sabendo quais eram os meus planos. E deu tudo certo, cara. Me planejei para 2 anos, mas aconteceu com 3. E eu costumo dizer que aconteceu no tempo certo. Tá? E foi aonde, numa conversa informal, e já até aumentando um pouquinho já as respostas aqui, uma conversa informal, surgiu o nome da barbearia. Fio do Bigode. Você ia me perguntar, mas manda lá, faz a pergunta. Como que nasceu o nome Fio do Bigode da barbearia? Não, primeiro, o que é o Fio do Bigode? Por quê? Há um tempo atrás, eu trabalhei num parceiro, eu tinha 19 anos, quando eu escutei o termo pedalada. Ele tinha comprado uma bomba, é um caminhão que empurra concreto pra cima. Aí na conversa ele falou, eu comprei na pedalada. Eu não sabia o que era pedalada, mas durante a conversa ele falou que era no parcelado. Eu entendi, porque parcelar é pedalar. Sim. Beleza. Hoje em dia, às vezes... Não, tá em alta esse termo, no bigode, bigodô, bigodá e tal. O que significa fio do bigode, na essência? Que eu sei que é algo de lá de trás. Muito. Fio do bigode, na verdade, cara, vou ser bem direto aqui e já vai te entregar a sua resposta. Fio do bigode nada mais é que um acordo firmado entre cavalheiros. E você vai entender por quê. Cavalheiros, você pode ver que no meu logo da minha empresa tem uma cartola. Sim. Cavalheiros. E eram acordos firmados sem um contrato, sem nada. É uma época que a palavra valia muito, exatamente, né? E era um acordo firmado pelo fio do bigode. Então, cara, o bigode sempre teve muita importância nessa época. Eu dei uma pesquisada por cima e parece que os caras arrancavam um fio mesmo. Era mais ou menos isso daí mesmo, cara. O cara arrancava um fio. Tinha toda essa dedicação ao acordo. Mas era um acordo ali firmado entre cavalheiros e isso valia muito a sua palavra. Eram épocas que a palavra, cara, era o que você carregava. Hoje em dia o cara não preza pelo nome limpo? Sim. É a mesma importância, pra você ter uma ideia. E qual que é o comprometimento da empresa que eu abri? E qual que era o serviço que eu queria oferecer? O mesmo comprometimento ao acordo que esses cavalheiros tinham na época. O comprometimento da minha empresa em te entregar, a você cliente, um serviço de excelência. Por isso a barbearia Fio do Bigode. Porque é um acordo, quando você senta na minha cadeira, feito pelo fio do nosso bigode, cara. Família, vou pegar esse gancho. Eu sou cliente da barbearia Fio do Bigode, falo com orgulho, porque a barbearia é top. Cortei com Vange. E de fato, esse dá pra ver aqui, né? O bigodão do pai. Tô chegando. O dele tá maior, mas eu tô chegando. Caminhando. É isso, meu irmão. Então tá aí a história de como começou a barbearia. São 6 anos de experiência. Como é que tem sido a sua trajetória, os desafios? Bom, o primeiro desafio, até falei aqui sobre as escolas, né, cara, não oferecerem uma base muito sólida para a mão de obra hoje em dia. E a barbearia se tornou um negócio lucrativo para quem não quer ser CLT e quer se jogar nesse mundo de PJ. Tá? Então nascem muitos profissionais novos, mas com falta de preparo. E eu entendo que o preparo e a experiência vêm com o tempo e com as oportunidades que são dadas a eles. Mas se você tem uma base sólida, isso já melhora. A ansiedade e o nervosismo é normal. Isso você vai perder no dia a dia. Mas fazer com que um profissional hoje saia sem preparo nenhum para que ele aprenda a segurar uma tesoura já no campo de guerra... Explica mais dessa questão da tesoura. Eu não corto cabelo, né? Eu não vou saber, mas caleja, machuca? Como que acontece? Então, e até falando, cara, se você segura uma tesoura de forma errada... Dá tendinite? Pode resultar em vários problemas futuramente, mas uma tendinite, um calo, que essa tesoura, às vezes ela é desconfortável, pode causar na sua mão, no seu dedo, um desconforto mesmo. Porque são horas de trabalho, né, Lucas? São a média de 10 a 12 horas de trabalho. Pensa... Tudo bem, no começo da carreira ele não passa o dia inteiro trabalhando, né, Tem alguns picos aí. Mas quando o cara forma uma carteira, são 12 horas, muitas vezes, parando só para almoçar. Sim. Então, cara, sim, ele aprende a desenvolver métodos melhores de trabalho. Aí ele investe em equipamento, ele aprende técnica, depois ele investe em equipamento e postura. Porque imagina se você fica com o seu ombro aqui, levantado por várias horas, o quanto isso vai sobrecarregar seu ombro aqui, seu tendão. Então, obviamente, hoje, o profissional já trabalha com a postura. Pode crer, visão, a academia te ajuda muito. O profissional que se preocupa com o seu bem-estar e a sua saúde faz toda a diferença também. E a gente já teve outras conversas aqui com outros empresários e todos eles têm falado a mesma coisa, que cuidar do corpo é fundamental. Se você quer ser um empresário de sucesso,
cuida de você primeiro, pra depois prestar um serviço de excelência para o próximo, né? Até mesmo porque se você cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, reflete na sua imagem. A gente tá falando exatamente sobre isso. Visão. Já diz tudo. Então assim, cara, equipamento bom vai fazer a diferença. Lógico, equipamento bom você vai comprar com mais um tempo de carreira, porque o investimento é alto nessa área também. A postura, sua apresentação. Quando você vende uma experiência, você vende tudo. Você já imaginou um layout de uma barbearia totalmente fora de padrão? Um cara de bermuda, outro cara de chinelo. O cliente entra, na verdade, ele fica sem uma referência, né? E como que você quer ser uma referência se você não é referência? Se você não tem uma referência dentro do seu negócio, você não tem uma identidade visual. Uhum, importante. Certo? Então é tudo isso, cara. E na maioria das pequenas barbearias, ou... Como que é a outra palavra antes de barbearia? Barbearia é elegante, né? É chique. Sim. Salão de cabelo. Cabeleireiro. Salão de cabeleireiro. Eles pecam muito nisso. Mas tem muita questão de pensamento, né? Sim. Às vezes, o cara não começa pensando grande. Você começou pensando grande. Mas o cara que não começa pensando grande, então ele acaba se estagnando ali onde ele tá. Sabe uma coisa que eu ouço muito? Isso daí eu levo pra minha vida e pra minha parte profissional também. Qual é o trabalho de você pensar grande ou pensar pequeno? É o mesmo esforço. Então eu costumo pensar grande sim, eu costumo pensar como empresas grandes. Porque se eu não chegar no resultado final tão grande assim, eu vou ter errado pequeno. Então você pensa grande para errar pequeno. E pensar como os grandes é o que faz você diferente no mercado. Aí, já deu papo. Se isso não é conversa lucrativa, eu não sei o que é. Mas aí... Perdão. Tem um lance que você faz que você vem cortando meio que de trás, com os dedos de trás. Como que é o nome dessa técnica que você faz? Que fica muito bonito nos stories do Instagram, né? Na verdade, eu acho que ele está citando sobre divisão, né? Hoje em dia, com esse lance do visagismo, Importante. que veio, né, o visagismo veio até mesmo já para criar um comprimento no cabelo masculino, para que você consiga mudar a visão do cara, do profissional, né? Profissional não, do cliente. Mudar a apresentação desse cliente. Se ele busca mudança, então muitas vezes o cara hoje ele saiu do degradê, deixou o cabelo crescer, para que depois ele busque um profissional que saiba lidar com tesoura, e aí a gente fala de conexão de topo com lateral, divisão. Então se você não estudou, só trabalhou com maquininha até hoje, como que você vai oferecer isso daí? Então sim, aí falando de técnica lá, eu divido esse cabelo, secciono esse cabelo, eu crio seções, corto na horizontal, corto na diagonal, depende muito do tipo de cabelo, eu tenho que fazer uma análise. Se é um cabelo muito volumoso, então eu vou cortar ele de uma forma que eu vou tirar esse volume com corte, certo? Se é um cabelo que eu tenho que posicionar volume numa determinada área, eu vou cortar num outro ângulo ali, ok? E a gente vive um outro momento também, que é oferecer formas geométricas ao corte de cabelo. Você fala, caramba, meu, que complicado, agora eu vou ter que entender de forma geométrica? Sim, meu. Você vai entender de forma geométrica. Porque você tem que saber o que você quer. Você quer ser só mais um na fila do pão? Ou você quer ser uma pessoa reconhecida pelo que você oferece? Eu quero ser o cara reconhecido. Eu quero ter uma equipe que é reconhecida. E uma empresa referência. Então a gente busca esse conhecimento. Então o que você se referiu sobre técnica é exatamente isso, cara. É estudar e colocar ela em prática no seu mercado, certo? No seu ponto de venda, na sua loja, na sua barbearia, onde você quiser, como você quiser representar isso. Top. E pensando no futuro da barbearia Fio do Bigode, o que você vê pro futuro? Esse dia eu tava no Instagram, eu vi, não sei, hoje em dia tá difícil saber o que é verdade, que não é que tem um monte de IA também por aí, né? Sim. Mas o cara coloca a cabeça numa máquina, aí acho que é via laser, acende umas luzes e o cara já Sai de com cabelo o corte. cortado. Isso. É verdade isso? Não é verdade? Não, isso daí na verdade, são os caras criando, né, meu? É a inteligência artificial criando tudo e qualquer possibilidade futura. Uhum. Mas eu tô pra assinar embaixo que a nossa profissão é uma profissão vitalícia. Ninguém vai substituir um barbeiro, certo? Ninguém vai substituir a técnica que aquele barbeiro conseguiu adquirir com a vida dele. E outra, eu penso que Bom, eu
Não sei como que seria. Sem dizer onde é que você vai juntar um psicólogo e um barbeiro ao mesmo tempo. Era isso que eu ia falar. Porque quando o cara vai na barbearia, mano, ele gosta de trocar um papo, ele gosta de ir Não com é os só amigos. cortar cabelo, né, velho? Exato, entendeu? Não é só cortar o cabelo, tem tudo, Era isso, você tirou da minha, Lucão, da minha boca as palavras. Lucão, amizade, relacionamento, barbearia é relacionamento, certo? Você forma uma carteira porque você criou relacionamento, você criou vínculos com essas pessoas. Essas pessoas falam da vida delas, as pessoas falam das coisas boas, falam das coisas ruins, e você se sente à vontade de compartilhar da sua, certo? Então você é ouvinte e é ouvido. Uhum. Cara, é uma relação. Muitas vezes o cara se abre de uma forma que às vezes ele não se abre nem para um amigo, com o barbeiro. Psicólogo que ele cara. paga. Você entendeu? E de quebra, você ainda sai com o visual renovado e a sua autoestima massageada. Pô. Falar em massagem, tem uns serviços diferentes lá, não é só corte de cabelo, Não, né? cara. Além da barbearia em si, tem uma mesa de sinuca Tem pra um nós bilhar, participar. tem um café torrado na hora, tem uma cerveja estupidamente gelada. Nada, fala bonitão. Ô, meu, um ambiente climatizado, porque como a gente falou Sim, que já sim. faz a diferença. Poltronas que são decorativas e confortáveis para que você aguarde até você ser atendido. De patrão lá. Ah, cara, eu sou suspeito porque eu tenho um carinho. Eu vou te dizer que assim, o ambiente foi pensado como eu gostaria de ter na minha casa, Uhum. certo? Os móveis e o cuidado que foi escolhido. Tem uma moto lá, galera. Tem uma moto lá, cara. Aí os caras falam assim, pô, seu visual, você deve andar de moto pra caramba. Eu adoraria. Mas como eu prezo pela minha profissão, eu tenho medo, cara, de cair, sofrer um acidente, eu não poder exercer o que eu gosto. E o que me mantém, mantém as minhas contas pagas. Mas enfim, a moto tá lá, ela funciona assim, se tornou um objeto decorativo, mas eu penso que um dia eu vou colocar ela na estrada também, tá? Então, cara, é um universo muito louco. Voltando aos serviços, além da barbearia, o que mais oferece lá de diferente? É isso aí, vamos lá. Química em geral, certo? Descoloração, limpeza de pele. Agora a gente começou a colocar numa sala que eu tinha disponível um massagista, que ele é massoterapeuta, ventosa, acupuntura e quiroprata. Então é mais um serviço que veio agregar aí no nosso layout ali, no nosso leque de produtos, e tudo pensando no bem-estar do cliente. Ele pode chegar com antecedência, pode agendar essa massagem, ele pode fazer essa massagem após o atendimento, como ele se sentir melhor, tá? Nós dispomos também de aplicativo, facilita a vida do cliente, aquele cliente que é digital mesmo, certo? Ele coloca lá um lembrete, o aplicativo vai avisar para ele quando estiver próximo do agendamento dele. Ele tem ali todas as opções de profissionais e de serviços na ponta ali no celular. E pô, se ele não é um cara que não prefere assim, ele pode mandar um WhatsApp, vai falar com a Jennifer, nossa recepção, que vai dar toda a atenção para ele e vai indicar, se ele é um cliente novo, vai indicar o melhor profissional dentro daquilo que ele quer viver na barbearia. Top. Eu acho que o aplicativo tá pro público mais jovem, né? Normalmente o tiozão é mais no bigode, né? Na raça, no presencial. Mas, ó, vou te falar que, cara, no começo eu tinha muito receio. Eu falei, meu, caramba, quanto será que vai aderir esse... Eu te digo que hoje é 50% e 50% da barbearia, do público que frequenta, 50% vem pelo aplicativo, 50% ainda agenda pelo WhatsApp. Mas a galera não tem como fugir, né, meu? Não tem como fugir. Até quem não é tão moderno assim, alguma coisa no dia a dia tem que aderir. Pelo menos o WhatsApp, né? Sim, cara, O WhatsApp sim. aí o cara tem acesso. Sim. O que eu ia falar, galera, a agenda do Vande é lotada, meu irmão. Então, ó, já se antecipa mesmo pra poder garantir o melhor corte. Tem um padrão, né, de atendimento na barbearia dele, mas ele é o top, né? Ele é o master. Então a agenda dele é lotada. Você sentiu muita dificuldade pra replicar, padronizar o seu atendimento? Eu nunca vou ter mais 3 Vanderlei lá. Então a primeira coisa que eu tive que aprender foi isso. Porque como todo empreendedor, primeiro você vive as dificuldades para depois você encontrar as soluções. Certo? É assim que você cresce, é assim que seu negócio cresce. Então eu entendi primeiro que eu não ia conseguir ter vários Vanderlei, mas que a missão da empresa e os valores tinha que ficar muito bem apurado, tá? E primeiro eu comecei por essa parte,
Depois eu entendi. Você começou sozinha a barbearia? Não, você Não, começou junto não. com a menina. Não, eu tive. Nós éramos em 3 sócios, Certo. certo? E aí começamos. Um desses sócios cortava comigo, ok? Então durante um tempo a gente ficou dessa forma. Depois contratamos um terceiro e também contratamos a recepcionista. Então começou o formato foi esse. Aí veio a pandemia. E como é que foi a pandemia? Porque você tinha acabado de largar um serviço certo. Não, e que você montamos recebia ali todo em mês. 2019. Montamos em outubro de 2019. Senhora, a pandemia foi em março de 2020 que fechou tudo. E aí, como é que foi? Exatamente. Foi desafiador como foi para todo mundo. E todo mundo deu um jeito de trabalhar. E nós não saímos, nós fizemos parte desse monte. Mas, Só que eu tive que reduzir quadro, reduzir as pessoas, a maneira como a gente trabalhava. E graças a Deus eu não precisei negociar aluguel. Eu posso não ter. A gente conseguiu prospectar cliente ainda nessa ocasião. E eu não levei prejuízo, cara. E o mais importante, não ficamos doentes, não perdemos ninguém. Então isso daí pra gente foi... Porque a gente tem que respeitar o que aconteceu, né, cara? Sim. Porque foi bem difícil aí. Pensando hoje, é até difícil. Se a gente não tivesse tanta evidência, é até difícil de lembrar que isso aconteceu. Mas as evidências ficaram aí pra bastante gente, cara. Teve gente que perdeu muitos entes queridos de uma família só. A gente respeita isso e leva em consideração que o nosso negócio também sobreviveu e sobrevivemos todos. E seguimos o baile, cara. E como eu te falei, a barbearia não levou prejuízo, então depois que as coisas foram se retomando, o normal que foi possível, o normal que foi possível, a barbearia foi crescendo. Foi crescendo. E aí, cara, acontece como acontece em todas as empresas. Às vezes as pessoas envolvidas começam a criar interesses por outras coisas e vê que não é mais o momento de estar junto e ponto. Que é normal, ciclos, né? Ponto. Encerrou um ciclo aqui, você se planeja de novo e segue adiante. E Ponto, para acabou. gerenciar o time, a equipe, quando você se viu sem parte da equipe que começou contigo, como que foi esse momento? Você falou, mano, eu preciso de novas pessoas, preciso manter o mesmo padrão de qualidade, né, de excelência que eu já venho Sim. prestando. Como é que foi gerenciar tudo isso? Lucão, é como eu falei aqui, você aprende com seus erros. E lá atrás, quando eu fui abrir a barbearia, mano, eu não tive muita gente que chegou em mim e falou assim, ó, quando você for falar de sociedade, você tem que colocar isso aqui no contrato. Quando você for falar de contratação, você tem que colocar isso aqui em questão. Quando você for ninguém ensina essas coisas pra você, cara. Tá? Um pouquinho de um ou de outro, mas vamos lá, você aprende mais na prática. Então, quando eu falo de contratação, que foi um dos meus obstáculos, assim, depois de alguns ciclos encerrados, e você tem que continuar levando o negócio adiante, o meu maior obstáculo foi entender, e hoje eu sei disso, que nem sempre a experiência que você contrata é o que serve para o seu negócio. Interessante. Quando o cara traz a bagagem, não quer dizer que vai dar certo. Na verdade, às vezes você acabou de contratar o seu problema. Porque o cara já vem com uns vícios, né, tal. E é o que a gente estava falando nos bastidores. Quando você contrata um cara com experiência na minha área, você já viu um cara com experiência e bom no que ele faz, livre no mercado? Normalmente o cara bom, ele já tem uma carteira. Ele escolhe para onde ele quer ir. Exato, é verdade. Agora o cara não bate na sua porta falando que tá desempregado, certo? Então já começa aí. Eu não analisava as coisas dessa Aí forma. você já cara. fez um filtro, né? Você falou, mano, dependente, talvez esse perfil aqui não seja tão viável. Mas até chegar nisso, cara, eu levei porrada, velho. Levei muita porrada. Porque você contrata pessoas, meu, que muitas vezes até te desafia como ser humano, cara. Como ser humano. Te desafia como ser humano, de você levar um dia a dia de convivência com a pessoa, cara. É porque tá ali no salão todo dia, né? E aí você fica assim, ó, você fica entre a cruz e a espada, porque você pensa no seu faturamento, você tem que pagar as contas, você pensa que o seu negócio tem que ser um negócio de sucesso, sua empresa tem que andar, funcionar. tem que funcionar, e você começa a aceitar algumas coisas. Mas aí depois, irmão, com o tempo, você vê que você não precisa aceitar nada. Aí você passou a criar um filtro. Sim, meu, sim. Aí eu saí dessa parada. Experiência pra mim hoje não diz muita coisa não, cara. Tá? Não diz.
Comecei a ver o mercado de uma outra forma. Isso é uma frase, cara, nem sei se é dele, mas é quem eu mais vejo usando. Você não contrata habilidade, você contrata caráter. Habilidade você treina. Você entendeu, cara? Sim. Habilidade você treina. Mas em alguns momentos, Lucas, uma coisa que fez eu ter essa paciência e insistir dessa forma é porque eu faço parte do operacional. Se eu fosse um cara que ficasse atrás do balcão ou analisando os números em casa, com certeza em algum momento a minha empresa teria até fechado. Mas eu faço parte do operacional e eu nunca deixei a peteca cair. Uhum. Eu costumo dizer para minha equipe que deixa as loucuras que eu faço. O que são as loucuras no meu ramo? Deixa que eu entro cedo, deixa que eu saio tarde, deixa que eu diminuo minha hora de almoço, porque eu sei aonde o calo tá apertando. Uhum. E eu só quero que vocês, dentro do horário de trabalho, façam o seu melhor. É só isso, velho. Você é aquele guerreiro que tá ali na linha de frente, né? Mano, os clientes costumam passar na frente da barbearia e falar assim, caraca, passei aqui 8 horas da manhã, você tava aqui. Eu passei às 9 com a minha mulher no carro e minha família indo pra casa. Você tava aqui, velho. No mesmo lugar, meu. Eu falo, é isso, cara. Primeiro você constrói, depois você usufrui. E outra, pra fazer o que você faz, ter a rotina que você tem que amar muito a profissão, Você é né? louco, cara. E eu vejo muito isso em você. Pô, você falando isso, eu ouço também, eu me recordo de outros clientes falando isso. Mas não é só na minha profissão, cara. Pra você estar aqui hoje, alguma coisa nessa área aqui te fez você criar um afeto, cara. Sim. Você criou um amor por alguma situação. Você criou um amor por ouvir, por se interessar pela história dos outros. Você criou um amor por querer levar informação a outras pessoas. Muito isso. A essência do Conversas Lucrativas é isso. Porque, até te expliquei isso, mas eu falo bastante vezes, mas é bom enfatizar. Uma conversa bem trocada, você aprende com o outro. Sim. E esse aprendizado, mano, em vez de eu sofrer o que você sofreu, eu falo, mano, o Vand já sofreu desse jeito, talvez eu vou pegar esse outro caminho aqui, que é o caminho que deu certo. Então, Conversas Lucrativas, ele é muito isso, sabe? Muito louco isso. E eu quero levar esse podcast pra jovens, porque essa é uma fase que o jovem tá meio perdido, né? Tipo, o cara tá saindo da escola, fala, mano, e agora, o que eu faço? Abro um salão pra mim, eu vou estudar, faço faculdade do quê? Entendeu? Então, isso é muito importante, muito importante. Uma orientação pro jovem, um jovem que eu acho que é muito seu público também, Sim. né? Não, e ó, finalizando a resposta, vai chegar também nessa resposta para você. Hoje eu optei por contratar pessoas novas, contratar caráter e treinar a habilidade dessas pessoas. Então assim, eu já tenho cases de sucesso dentro da minha empresa, que hoje elas me trazem números. E essa pessoa já tem uma carteira com poucos meses de trabalho. Mas o que fez ela diferente? Foi eu na vida dela? Talvez no início. Acreditei e vi que o cara tinha aptidão para o negócio. Mas quem fez a diferença foi ele, que explorou, estudou, se interessou. Então hoje, se você é jovem, aí vem a sua resposta, e você quer entrar nessa área de barbearia ou em qualquer outra área, tá? Mas tem alguma coisa que eu vou falar aqui que serve para qualquer área. Se você é jovem e quer começar, vou falar da minha área, na área de barbearia, cara, entra para fazer parte do negócio, para fazer parte do time, fazer parte dos resultados. Veste a camisa. Seja a solução e não o problema da empresa, certo? Se você não tem habilidade, o cara vai te ajudar. O dono ou o profissional que está ali, ele vai te ajudar. Se mostra interessado, estuda. A internet, ao mesmo tempo que ela pode te prejudicar de alguma forma, mas hoje ela mais te ajuda, cara. Ela te leva informações, eu não tenho condições financeiras para adquirir cursos, ela te entrega tudo. E na prática, você vai colocando isso daí no dia a dia. E você vai entender onde você está errando, onde você está acertando agora, e os seus resultados vão ficando diferentes todos os dias, cara. Todos os dias. Eu costumo captar bastante cliente novo, para os meus colaboradores. E eles vão pegando diversos tipos de clientes, Hoje eles vão adquirindo experiência e habilidade com isso. Hoje eles entregam um serviço de primeira, que vale o ticket que eles cobram. Você entendeu? Que não é um ticket baixo. Não é porque... Não é uma profissão que dá resultado. Exatamente, porque lá atrás eu já te falei, cara. Sim. A minha base foi uma base muito boa. Então eu não fui subindo degrau. Eu comecei no meio da escada.
Eu comecei no meio da escada, então eu falei assim, é do meio da escada que eu vou. Não é do meio da escada para baixo, é do meio da escada para cima. E eu tô aí, com o ticket, se não é o mais alto da minha região hoje, ele tá entre uns dos mais altos. Porque eu tô preocupado com o que a gente entrega. Eu tô preocupado com esse meu colaborador. E tudo isso no final faz a diferença para você. Que busca um espaço com qualidade, que busca um papo de qualidade, com conteúdo, e que no final de tudo o que importa também é a entrega que você vai ter do serviço. Fora o network também, Network né, mano? total. A possibilidade de conhecer. Como é que é seu network? Meu, Fala um case de network que você fala, mano, esse aqui fui eu. você é louco. Ó, eu tenho, vou pegar pelo cara que cuida da minha rede social. Sim. Eu já levei muitos clientes para ele, porque a dor dos clientes que sentavam na minha cadeira era exatamente a falta de alguém para direcionar eles digitalmente. Então já levei vários clientes para ele. Ele já desenvolveu clientes que antes eram travados a falar para o celular, a se comunicar com o seu cliente. Sim. Pensa comigo, cara. A minha rede social tem que ser uma rede social que passa humanismo. Porque eu toco em você, cliente, certo? Eu entrego um serviço, a gente troca uma ideia. Então, como que vai ser uma rede social engessada? Então, eu tenho que me comunicar. Eu tenho que saber me comunicar. Vamos lá. O cara da padaria, lá onde eu tomo café todo dia, ele precisa de mão de obra. Pô, sentam diversos clientes na minha cadeira. Às vezes, esse cliente que está sentado aqui na minha cadeira está passando por um momento profissional que esse outro cara aqui está precisando. Eu faço esse link. Eu atendo donos de imobiliária, que eu tenho um cliente que está precisando investir, e por que não eu apresentar os dois? Olha o tanto de coisa, cara. Esses dias eu estava precisando... Qual é a mão de obra hoje escassa no mercado? Pedreiro, encanador, eletricista. Então o cara sentou na minha cadeira, eu posso trocar uma ideia e direcionar esse profissional. Então, eu faço vários links ali, cara, de pessoas de várias profissões, certo? E às vezes não, a maioria das vezes rentabiliza a vida desse cara, dessa Sim, pessoa. ainda gera ali um emprego, né? Faz a economia girar e tal. E outra coisa, Lucas, aonde nós vamos, a gente é reconhecido, cara. E eu costumo te falar isso para os meus colaboradores, saibam que vocês são figuras públicas, que o seu comportamento dentro de uma padaria, numa lanchonete, num restaurante, está sendo observado, Sim. E às vezes tem pessoas importantes ali que sabem de onde você é. Então a sua postura conta muito, Conta muito. Então, quando a gente fala de case, de imagem, de sucesso, de network, é tudo isso daí. Então tá aí, rapaziada, uma das vantagens de entrar nesse mundo da barbearia, né, nesse marketing, é o network, mano. O network é muito importante, gera Resultado. E ó, só complementando uma outra parada, Fica à vontade, meu irmão. só complementando aqui, às vezes você tá entrando na área de barbearia, você é novo e tá entrando na área de barbearia porque seu pai te empurrou pra fazer um curso de barbearia. Porque você tava em casa, lá no sofá, no videogame, ele queria ver você fazendo alguma coisa. Sim. Mas de fato, depois você viu que não é isso que você quer fazer. Mas cara, não seja um obstáculo na vida do dono da empresa. Saiba que você tá participando de um sonho de alguém. E se você não vai fazer do sonho dele o seu, usa isso como um trampolim. Ganha dinheiro fazendo isso, e com qualidade, e vai para a área, e investe na área que você de fato quer. Mas não importa onde você tá, cara. Certo? Faça com coração, Saiba que você tá envolvido no sonho de outra pessoa. Que esse cara sonhou, ele planejou e executou. Você vai ser uma pedra no caminho dele? Não, pô, foi assim que eu paguei minha faculdade. Na época eu tava fazendo a faculdade e eu precisava pagar, porque eu não nasci rico, né? Daí eu trampei vendendo laje, vestia a camisa da empresa mesmo, fechava no 10 a 10, lá com... Não era meu sonho vender laje, mas era o que pagava minhas contas e eu dava o meu melhor. Dava o meu melhor. A diferença que você fez ali, isso daí refletia onde? No seu bolso. Sim. Certo? Então você fez a diferença porque você sabia, que você ia colher frutos disso daí. Então faça isso, cara. E outra, família, todo conhecimento é bem-vindo, mano. Se você não vai levar essa área de barbearia pro resto da vida, mano, você vai cortar o cabelo pro resto da vida. Então vai ser bom, você vai ter pra trocar com o barbeiro ali. Você vai também conhecer, tipo, quem corta bem, quem não corta bem. Porque olha só, uma coisa que eu reparei.
às vezes você cola num cabeleireiro e ao final do corte lá ele passa laque, passa gel, você olha assim, tá da hora, tá redondinho. Mas quando você lava no dia seguinte, você vai pentear, você vê que não tá... Tem uma desconexão em algum ponto ali, né, cara? Isso, Ou ficou entendeu? um volume fio aqui, ou essa ponta tá maior, solta. tal. Exatamente. Aí foi assim que eu aprendi. Falei, mano, esse cara não corta tão bem, né? Agora, quando o cara corta bem, mano, você vai lavar o cabelo no outro dia, você vai pentear, ele vai estar alinhado, ele cresce alinhado, né? Mesmo ele volumoso, tá ali um cabelo bonito. Faz 15 dias tal. ou mais que a gente cortou seu cabelo, né? Sim. Eu consigo ver a forma do corte no seu cabelo. Ele tá grande porque, meu, graças a Deus ele cresce. É o que faz o meu negócio viver. Mas você vê a forma. Você vê a forma no cabelo. Então, cara, foi cortado da forma correta, meu. Quando chegar num tamanho que você fala, pô, meu, agora já passou do tamanho. Você vai voltar, eu vou enxergar o corte, vou fazer do mesmo jeito, ou nós vamos mudar. Mas é a entrega, e no dia a dia, no seu dia a dia, você vai enxergar o que a gente fez na cadeira. Pode crer. Aquela dificuldade que você tem de arrumar vai ser, de repente, por falta de habilidade, mas não porque o corte tá feito Sim. de uma forma errada. Essa dificuldade de arrumar eu tenho um pouquinho. Hoje o Vande que penteou meu cabelo. Cara, não, você é louco? Vamos lá no camarim, já dei um trato nesse cara. Ficou Vai aparecer aqui, então são dois bonitão na pegada. uma piseira. Fala, bonitão. E isso pegou, hein, Lucão? Falando disso daí, cara. Quando que você lançou esse bordão? Cara... Como tanto que aconteceu? Eu tenho um grafite lá na parede da barbearia, do lado externo, né, cara? E eu coloquei esse bordão lá, meu. Porque faz parte da minha rotina e faz parte de tudo que a barbearia vive, meu. E acho que vem bem a calhar, né? Porque um cara que trabalha e oferece beleza como resultado, pô, chamar você de bonitão... O cara tá indo lá pra isso, né, mano? Pra ficar Exatamente, ajustado, cara. alinhado. E sabe o que eu costumo falar pros meus profissionais? É. Eu falo, meu, elogia o seu cliente. Se o cara tá bonito, meu, ele ficou bonito e fala pra ele, caraca, velho, esse corte ficou sensacional em você, meu. Fala pra mim depois o que a sua esposa comentou sobre isso que a gente fez aqui hoje. E os caras falam super felizes. Sim. Onde eles chegam... Ah, uma ressalva. Eu costumo cortar o cabelo do meu cliente e isso faz muita diferença. Eu corto pra ele, lógico. Mas eu espero que aonde ele chegue, ele impacte. Eu quero que alguém pergunte, caramba, meu, você fez alguma coisa diferente no seu cabelo aqui, cara. Onde você cortou? Ou você tá bonito hoje. Eu quero que ele ganhe elogios. Porque é isso que vai firmar o quanto profissional eu fui na hora que eu atendi ele. Mano, e é muito verdade isso que o Vande tá falando, porque eu perdi meu barbeiro, né? Meu barbeiro, ele decidiu... Foi promovido. Foi promovido aí, foi fazer outras coisas. Eu falei, mano, eu preciso achar um barbeiro. Tentei não ficou tão legal, meu cabelo ficou muito volumoso. Ok, eu falei, meu, vou tentar algo diferente. Aí vi o Vande, eu falei, caraca, mano, que barbearia chave. Aí encostei lá a primeira vez, eu tinha até gravação aquele dia, só que a agenda do homem é lotada, família. Aí não deu certo. Aí eu falei, mano, eu vou ter que emendar em algum outro lugar aí. Tentei um segundo corte e não ficou da expectativa que eu gostaria, mas beleza também. Aí na terceira, eu falei, dessa vez eu vou me programar e vou agendar com ele. Aí agendei com ele lá e tal. Deu certo, e foi antes do aniversário da minha irmã. E a gente tava programando a viagem há muito tempo, a gente tinha uma expectativa pra viagem, né? Sim. Aí eu já lancei um corte diferente, troquei um papo com o Vande, falei, Vande, o que você acha de nós fazer assim, assim? Ele falou, mano, de repente nós fazer assim, 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 fica legal também. Aí eu falei, vambora, vamos nessa aí. Aí a gente fez um corte... Foi um taper fade. Um taper fade, família. Fez um taper fade e combinou muito, mano. Eu fui viajar, foi eu, os moleca. A minha irmã fez o cabelo também. Aí, tipo, a gente ficou diferente, ficou mais bonito. Então o clima da viagem foi muito legal, mas o moleque falou, caraca, mano, você combinou com vocês corte, ficou legal e tal. E isso tudo é energia pro ambiente, Claro, né, mano? velho. Isso é louco, faz maior diferença. Esse lance de você sentar na cadeira e não ter um norte, você não... Às vezes o cliente realmente chega sem um norte. Ele tá tão cansado do mesmo que o profissional tem que estar ligeiro, né, cara, pra oferecer outra coisa, né, meu? Tem que estar esperto pra isso, meu. E identificar que tipo de cabelo que é esse, é um cabelo muito volumoso, oferecer coisas coerentes também. E, meu, às vezes a mudança é drástica e às vezes a mudança, cara, é só sutil, mas que pra ele era o que outro profissional não tinha oferecido ainda. Sim. Então esse é o nosso papel, velho. É você sentar na cadeira e realmente cada centavo que você investiu ali, seja do seu dinheiro ou do seu tempo, você fala, caraca, valeu a pena. Investimento, essa é a palavra. Investimento.
Eu queria finalizar falando sobre o futuro da barbearia. Eu acredito muito no poder da palavra e eu sei que você também, porque durante o atendimento, você falou, meu, isso aqui não vai acontecer de novo. E de fato eu voltei uma segunda vez, não aconteceu. Falei, meu, o Vandi sabe da importância da palavra. Eu até falei, se acontecer, tá suave, tá de boa. Mas você falou, não vai acontecer. E de fato não aconteceu, você sabe a importância da palavra. E eu queria que você profetizasse, falasse sobre o futuro da barbearia, como que vai ser daqui, sei lá, 3, 5 anos, o que você imagina, o que você sonha. Porque ela já é uma barbearia relevante, grande, renomada. Você tem clientes muito influentes, né? Sim. De nome, de peso. E o que você pensa pro futuro da Fio do Bigode? Cara, eu acredito que para tudo na sua vida você tem que colocar um tempo para as coisas acontecerem. Sim, o planejamento, talvez até colocar no papel é importante, Escrever, viu? Escrever. Porque quando você escreve e você lê, é uma promessa e um objetivo que você fez para você mesmo, é uma meta que você construiu para você mesmo. Então assim, eu me enxergo ocupando uma parte educacional da minha área, ok? Eu me enxergo... Posso te cortar só Pode, cara, pode. um minutinho? Eu penso que educação no Brasil... Eu fiz uma faculdade para poder entrar no mercado, tive dificuldade para poder entrar no mercado mesmo tendo qualificação. Eu penso que seria o mundo ideal, tipo, a empresa já oferecer a qualificação. Sim. E eu fazer a faculdade dentro da empresa e já trabalhar na empresa, e, sabe, ser algo linkado. Sim. E muitas vezes você pode ser preparado e você pode ser útil para aquela empresa, para o crescimento dela, certo? Ela pode muito. linkar você com outros contatos. Muito. Qual que foi a dificuldade que eu tive? Eu aprendi algo em sala de aula e na prática é diferente. Agora eu imagino que nesse modelo onde a faculdade é dentro da empresa, meu, você já aprende ali na prática e não tem forma melhor de aprender do que na prática. Mas enfim, vamos voltar pro futuro da barbearia. Eu quero ingressar de fato nessa parte educacional, por isso eu continuo investindo em estudos técnicos e agora eu vou começar a investir em cursos que vão trabalhar o meu comportamento e a minha postura para isso, tá? E eu enxergo o meu negócio sendo escalado também. Franquia? Não. Não enxergo uma franquia no meu negócio. Eu enxergo escalonar ele de uma forma com um plano de negócio sólido, tá? Com um layout sólido, sabendo do começo ao fim como tem que ser executado. Então é isso que eu enxergo e eu espero bastante concluir uma boa parte disso pro ano que vem, já para 2026. E continuar... Na verdade, Ivan, já estamos em 2026. Pode crer. Eu espero executar isso esse ano. Espero executar isso esse ano, tá? Eu já comecei a mexer os pauzinhos para isso, então não é só uma ideia, já foi dado o start já para isso daí. É um projeto que está em andamento. Já está em andamento. E continuar formando novos colaboradores, dando oportunidade e passando responsabilidade e o peso que isso tem. Tá, cara? Porque eu espero aproveitar, usufruir disso pro meu negócio. Oferecer oportunidade para essas novas ideias aí. Pessoas treinadas por mim, com a missão e os valores da minha empresa. É isso. Vamos um pouco mais fundo. O ambiente é importante. Aonde que você colocaria essas barbearias? Quantas unidades elas seriam? Meu... Tá pensando só Brasil? Tá pensando fora? Não, quando a gente fala, muita gente quer ir pra São Paulo, né, cara? Pô, cidade grande e tudo mais, é onde tudo acontece. Caraca, eu tava conversando isso com a minha irmã. Mano, Suzano, Barra Poá, hoje eu tô em Moá, mas é tudo ali. É minha Alphaville hoje. Sim, cara. E pode ser sua Alphaville super lucrativa e que vai te gerar grandes frutos, meu. E respeito. Propriedade sobre o assunto, entendeu? Então primeiro eu quero explorar o Alto Tietê até onde eu puder, cara, antes de ganhar um horizonte maior. E se for pra ser assim, que seja também, cara, mas que seja já num momento em que eu profissionalmente e espiritualmente esteja pronto pra isso. Você entendeu? Esteja pronto pra isso, que eu já tenho uma bagagem sólida pra isso, tá? Porque eu não me perca no caminho, cara. É muito ruim você se perder no caminho, meu. Porque ninguém quer... Lembra da escada que eu falei, meu? Sim. Eu não quero descer a escada, cara. Nossa, nem o degrau. Sim, mano. Nem o degrau. Certo? Eu posso parar, mano. Posso parar.
Mas descer esse degrau eu não quero. Então, eu vou explorar muito o Alto Tietê, porque o Alto Tietê tem muito potencial. Ah, mas tem muita barbearia já, não sei o quê. Tem muita barbearia. Mas a Fio do Bigode é única. Exatamente, mas a minha barbearia só tem essa. O Vanderlei só tem um. Uhum. Você entendeu? Então é isso, cara. Esses são meus planos. Top. 2026 é o ano, minha família. Então vou finalizar. Você que é empreendedor, quer passar alguma mensagem especial pra finalizar? Cara, o que eu posso fazer aqui é Pra quem tá reforçar. começando. Reforçar. Meu brother, mãozão, faça com carinho. Faça com amor. É isso. Pode crer, aquilo que eu já falou o podcast inteiro, filho. O papo tá dado. Então você que é empreendedor, essa terceira temporada, ela já foi, tá toda gravada e já tá ao ar, tá rolando. Porém, o Conversas Lucrativas gosta de receber novas histórias, empreendedores e saber, né, do desafio que vocês têm. A gente gosta dessas histórias. Então, se você acha que cabe a sua história aqui, você pode mandar um e-mail lá no contato@contabilizandolucros.com.br. Quem sabe na quarta temporada você não tá aqui com a gente, certo? Esse é o caminho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal da Contabilizando Lucros Oficial, ativa o sininho, porque todo domingo, os 10 primeiros domingos de 2026, às 10 horas da manhã, a gente tem conversas lucrativas, papo com empresários, e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, vai te dar o norte, vai te dar a direção, porque esses caras vêm aqui e eles mostram o dia a dia deles. Então, você que tá sem norte, você vai ver, talvez esse caminho funcione assim, talvez seja assim. Então essa é a essência do podcast. Se inscreve no canal, curte, comenta, deixa seu like e envia para mais 10. Se você quer saber os dados da barbearia, vou deixar aqui na descrição. O arroba é barbearia_fio do bigode ou é tudo? Ponto Fio do Bigode. Ponto Fio do Bigode. Então você vai acompanhar o dia a dia do Vand lá. Inclusive tava no kart anteontem, né? Nossa Como é que foi essa confraternização. experiência? Você é louco. Aí, família, você entra na barbearia e vai fazer festa no kart, na Speedland, lá no Tatuapé, top. É o que eu falei ontem pros caras, né? Enquanto a gente tava ali bebendo alguma coisa e comendo e aproveitando esse momento, mais um ano aí que eles escolheram irmos para o kart de novo, porque eles curtiram muito da primeira vez. Galera, a gente tá aqui hoje no kart é porque deu tudo certo. É mais um ano que deu tudo certo. E o que eu esperei deles é que a gente faça as coisas com mais planejamento, agradecer a todos. E a barbearia quer isso. É o que eu falei pra você. Pensar como uma empresa grande e realizar coisas como uma empresa grande. Eu me preocupo em oferecer também um lazer para eles, uma condição de trabalho bacana, certo? Tudo isso daí é um cuidado. Faz com que o seu profissional, se ele trabalha sem ter dor de cabeça lá dentro, esse cara trabalha mais feliz, meu. Sim, visão, deu papo. Você, molecote novo aí, tá suave? Mano, manda um direct lá no Insta. Mas o Insta dos caras tá forte, forte, forte. De repente, se não vier o retorno, tenta no presencial, dá um pulo lá, pede uma oportunidade. Mano, vai pra cima, cria seu caminho aí. E ó, eu vou aproveitar, a gente tá encerrando aqui, agradecer você, Lucas. Eu que agradeço a presença, você é louco. Cara, isso aqui veio de um atendimento, tá vendo aí, cara? Veio de um atendimento, surgiu essa oportunidade, você deu essa oportunidade pra barbearia, deu essa oportunidade pra mim. E eu só posso desejar a vida longa ao seu podcast, que realmente capte e chegue na mente de pessoas importantes, cara. Amém. Tá bom? Amém, é nóis, tamo juntão. Foi muito bom ter sua presença aqui, obrigado por ter vindo. Isso, cara. Por ter disponibilidade da sua agenda que não é... A gente se organizou pra tudo, pra você se organizou, eu me organizei e deu tudo certo. Deu tudo certo, obrigado pela presença. E é isso, família, próximo domingo, 10 horas, a gente tem mais um podcast, hein? Se inscreve, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tamo junto, forte abraço. Tamo junto. É nóis, meu parceirão. E aí, curtiu?